Boa noite a todos, graça e a paz do nosso Jesus, Salvador nosso, o qual nasceu numa estrebaria, mas sendo o Rei dos Reis. E ali mostrando a sua humildade, ele declara ao nosso coração esta noite, que toda a nossa adoração somente é devido a Ele, que veio a este mundo para salvar o pecador. Como diz Paulo, né? Dos quais eu sou o principal. Louvado seja o Senhor, então, esta noite de sexta-feira, dia 19 de março de 2021. E eu agradeço a você que tem nos acompanhado, tem trazido ao nosso coração a alegria, né, de tê-lo conosco nesses tempos, né, que estamos aqui no nosso lar. Não podemos ir presencialmente, mas eu creio que brevemente nós voltaremos à normalidade. Pelo menos nós estamos orando para isso. E antes de lermos um texto, eu quero franquear você, se caso você desejar, você escreva o seu motivo de oração, que nós estaremos aqui copiando esse motivo, estaremos atentos ao seu motivo e vamos orar no final do nosso culto, ok? Se você tiver algum motivo especial, gratidão, alegria, enfim, você está assim à vontade para declarar o seu motivo e assim como igreja nós orarmos. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5, e nós vamos ler o texto aqui das Sagradas Escrituras. Eu vou ler e vocês acompanham. Se você tiver a sua Bíblia, abra em Eclesiastes capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim o texto: guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, e nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Porque fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz é deixar que ele destrua o que você fez? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também há muitas palavras, portanto, assim também nas muitas palavras, portanto, tema a Deus. Se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em um lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso, porque o que está num posto elevado tem acima de si mesmo mais elevado, o que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam o que deles comem. E que proveito têm os donos, a não ser o de ver os seus bens com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco,
quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo, e que essas riquezas se perdem num mau negócio. O filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre da sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave, é um grave mal, precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? E em todos os seus dias comeu o seu pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e indignação? Eis que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar do que conseguiu de todo o seu trabalho, como com que se fadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. Quando aquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, ele deu poder para deles comer, receber a porção e desfrutar do seu trabalho. Isso também é dom de Deus. Por que não ficará pensando muito nos dias da sua vida? Pois Deus lhe enche o coração de alegria. Aqui fala de uma advertência a nós. Logo no versículo 1 ali, que diz: guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Ou seja, queridos, sejamos cuidadosos diante de Deus. Estamos diante de Deus agora. O que Deus deseja é o nosso coração e não o nosso sacrifício. O que Deus deseja é que nós paremos agora com as nossas preocupações. Eu sei que é complicado isso nesse momento, mas Ele deseja que nós paremos agora e ouçamos o que Deus tem para nós. Nesse capítulo 5 de Eclesiastes, diz assim que nós temos que ter cuidado com os votos precipitados. Aquilo que você promete, você deve cumprir. Então é melhor não prometer, porque nem sempre poderemos cumprir. Por isso, queridos, nós precisamos agora nos aquietar e deixar que Deus revele ao nosso coração a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Sejamos sinceros conosco, com o nosso coração. Temos ouvido ao Senhor nesse tempo? Temos deixado que Ele fale conosco? Temos nos preocupados realmente em pensar aquilo que Deus pensa nesse tempo? Depois eu desafio você, até falei com a Valéria, minha esposa, que eu desafio você a ler todo o livro de Eclesiastes. São 12 capítulos, mas é fundamental para o nosso crescimento como homem, como ser humano, porque aqui há muitas advertências relacionadas aos pobres, por exemplo, e na futilidade dos recursos materiais. Como diz lá, eu vim nu e nu voltarei à terra. E eu não vou levar absolutamente nada. Mas sejamos encorajados nesse tempo para buscar a utilidade que Deus coloca nas nossas mãos através dos recursos que Ele nos dá. Que você pense nisso. E como nós vimos logo no início, logo no primeiro versículo lá, aliás, no versículo 2, não seja precipitado de lábios, mas nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra. Por isso, fale pouco, ouça mais. Por isso, fale pouco e ouça mais. Vamos orar, Pai? A Tua palavra é bendita, a Tua palavra nos ensina, nos encoraja
a tua palavra nos alinha com a tua vontade sobre a vida de cada um de nós esta noite. Talvez entramos nesse culto, Pai, ou estamos presentes nesse culto, mas o nosso coração está inquieto com alguma questão. Mas que sejamos, ó Pai, sinceros com o Senhor agora, e que o Senhor fale ao nosso coração e que nós apenas ouçamos a sua voz. Ó Deus, que não sejamos precipitados, que nós esperemos, que nós aguardemos a tua vontade que é boa, a tua vontade que é tão maravilhosa na vida do ser humano. Deus deseja o nosso coração esta noite, apenas isso, e que nós possamos nos deleitar na tua presença para todo sempre. Amém. E assim seja. Então, caso você queira colocar um motivo de oração, você escreva, que a Valéria vai estar escrevendo aqui, vai estar copiando para nós, e depois no final nós estaremos em oração. Dando continuidade aos nossos estudos de quinta-feira, nós vamos continuar com o assunto mordomia cristã. Quinta-feira passada, nós ali trabalhamos um conceito que é mordomia, qual a direção que esta palavra dá àqueles que estão vivendo a sua fé em Cristo Jesus, né? Toda aquela argumentação que nós usamos, e eu creio que foi assim muito preciso, porque nós falamos sobre atitudes, responsabilidades e dependência do Senhor, né? Assim, com certeza, com esse tripé aqui de ações, nós teremos a responsabilidade ou desempenharemos com fidelidade aquilo que Deus nos entregou, aquilo que Deus nos confiou. Ou seja, a mordomia bíblica é o reconhecimento, né, da soberania de Deus sobre a vida do crente, no sentido que nada falta a ele. E ele vai ser usado por Deus justamente por causa disso, porque nós cremos e aceitamos esse cargo que ele nos coloca através da administração, através dos dons, através dos talentos que cada um de nós tem e que tem sido usado na igreja do Senhor Jesus. Então, mordomia nada mais é isso, esta movimentação na nossa vida como igreja, no sentido de eu estar apoiando o trabalho na igreja local. E para isso eu preciso depender do Senhor e crer que Ele tem sempre para mim o melhor. E continuando então sobre isso, e sempre lembrando que uma apostila, eu tenho usado uma apostila de Walter Cashel e também algumas apostilas do próprio seminário, então eu fiz uma compilação, mas o principal é desse escritor. E esta noite nós vamos trabalhar a questão do templo do Espírito Santo. O que significa o templo do Espírito Santo e o que isso tem a ver com mordomia cristã? Tem tudo a ver. Então abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, do 17 ao 20. É um texto de Paulo, aquela igreja, uma igreja problemática, uma igreja difícil, onde a membresia estava vivendo dias, digamos assim, tenebrosos, e Paulo escreve esta igreja no sentido de orientá-la, de animá-la, de encorajá-la a deixar aquilo que não agradava a Deus para que eles pudessem caminhar um pouco mais. O texto diz assim, 1 Coríntios 6, do 17 ao 20, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo e que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês.
eu quero destacar o 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ou seja, somos um em Cristo Jesus. Quando nós cremos em Cristo como Senhor e Salvador, ou Salvador e Senhor, a Bíblia diz que nós somos um com ele. Temos o mesmo espírito, somos a mesma família. A grande verdade é essa. Então, já que estamos falando sobre corpo, nós queremos estudar um pouco sobre o corpo humano, mas não na questão teórica, não na questão fisiológica do corpo, e nem o seu formato, e nem como ele é, mas sim uma coisa mais prática, ou seja, de como devemos tratar o nosso corpo. Já que o versículo 20 diz: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifique a Deus com o corpo de vocês. Esse é o texto. Então, como nós devemos tratar o nosso corpo? Ou seja, a nossa salvação, o dia que nós cremos em Cristo, não só traz bênção para a nossa alma. A Bíblia diz que temos paz com Deus, a Bíblia diz, mas também para o nosso corpo físico. Ou seja, como crentes, temos uma nova compreensão da finalidade que o nosso corpo tem diante desse Deus. É interessante isso, né? O Evangelho, ele é completo em todos os sentidos. E como mordomos, como nós vimos na quinta-feira passada, nós temos a responsabilidade, então, para com Deus, em cuidar do nosso corpo físico. Nós temos que cuidar do nosso espiritual, nós temos que cuidar da nossa alma, mas temos que cuidar também do nosso corpo físico, porque é uma mordomia que Deus nos coloca em nossas mãos. Então Paulo, cônscio de sua mordomia, exclamava, e ele não tinha, assim, digamos, medo de dizer as coisas. Filipenses, abra lá, Filipenses capítulo 1, versículos 20 a 21. Filipenses capítulo 1, do 20 ao 21. Olha como que Paulo tinha consciência da mordomia. Olha como Paulo, ele tinha responsabilidade para com Deus, o qual o salvou, o qual redimiu. Ele diz lá, Filipenses capítulo 1, do 20 ao 21, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. E o versículo 21 é algo tremendo para nós, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, independente, querido, daquilo que estamos vivendo. Perdão. Independentemente se estamos moribundos, ou se estamos doentes, ou se estamos alegres, ou se estamos com saúde, para Paulo, ele diz assim: Cristo será engrandecido no meu corpo. Ou seja, os valores do reino de Deus enchia em sua toda plenitude a vida de Paulo, a ponto de dizer com ousadia: Cristo será engrandecido em meu corpo. Ou seja, responsabilidade, a mordomia, como mordomos, eu tenho que cuidar do meu corpo. O meu corpo não está fora da questão da salvação, pelo contrário, ele é um contexto que caminha junto. O meu corpo não posso usá-lo de maneira que Cristo não seja engrandecido. É uma responsabilidade que nós temos com o nosso corpo. Vamos pensar um pouco sobre ele então, porque o corpo humano foi criado por Deus. Quando Deus criou o homem, ele fez de uma maneira especial, de um cuidado especial. O corpo humano foi criado por Deus.
A grande verdade é essa. E ao criar, por exemplo, as demais coisas, que está lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, quando Deus criou todas as coisas antes do ser humano, porque o ser humano foi criado por último, o Deus falava assim, faça-se. Lá, Gênesis 1:3 diz assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então todas as coisas criadas por Deus, Deus falou, faça-se, ou haja. Quando, porém, depois de tudo criado, Deus criou o homem, com carinho, e preparou tudo aquilo que ele precisava para viver naquele paraíso, ele formou o homem do pó da terra. Ele não disse assim, faça o homem. Não. Ou seja, o corpo humano, ele foi criado por Deus com carinho. Olha lá, Gênesis capítulo 1, do 26 ao 28. Olha o que diz Deus. Então disse Deus, Gênesis 1, do 26 ao 28. Eu quero que vocês acompanhem, porque é importante nós entendermos a necessidade que temos de cuidar do nosso corpo. Porque o nosso corpo foi criado por Deus. Então, o texto diz assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes e de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus criou o homem e a mulher de uma forma fantástica. E esse corpo eu não posso desprezá-lo de forma nenhuma. Gênesis 2:7, logo em seguida, diz assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então Deus criou o homem, Deus criou o corpo do homem, a imagem e semelhança do próprio Deus, para que este homem, criado à imagem e semelhança, pudesse relacionar-se com esse Deus. Isso é importante. Tem muita gente desprezando o corpo, tem muita gente fazendo bobagem com o corpo, porque não conhecem e não temem a Deus. Olha só, a maravilha do corpo humano, se nós assim pontuarmos um pouco, rapidamente, só para nós entendermos a maravilha do que é o nosso corpo criado por Deus, vamos pensar um pouco sobre o nosso corpo, a perfeição do nosso corpo. Lá no Salmo 139, versículo 14, Salmo 139, versículo 14, diz assim, eu te louvarei, porque de um modo admirável, tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Ou seja, fomos formados. E fomos formados de uma maneira admirável, de uma maneira maravilhosa. Queridos, é maravilhoso isso. Se nós pararmos e olharmos no nosso corpo e apenas atentarmos o cérebro, por exemplo, o nosso cérebro. O cérebro é o quartel-general do corpo, é de onde as partem as ordens que são executadas. Por exemplo, estou falando com vocês. De onde vem essa ordem? Do cérebro. É um sistema nervoso muito bem equilibrado, o qual demanda a nossa volição. Porque com o nosso sistema nervoso nós podemos ver, ouvir, nós podemos provar, nós podemos cheirar, nós podemos falar, nós podemos respirar, nós podemos digerir, assimilar o alimento.
Muita gente que pegou o Covid-19 em situações muito gravíssimas e ele se recupera, ele tem sequelas até para poder, assim, para comer. Então ele precisa de um tratamento de fisioterapia para ele poder começar a andar de novo, para ele poder movimentar os braços. Ou seja, é muito maravilhoso isso que Deus fez. Sem contar o nosso coração, que é uma bomba que trabalha 24 horas por dia e faz circular o sangue através do sistema. Os nossos pulmões, né, que entram pelas narinas, enchem nossos pulmões de ar e que assim traz vida ao nosso corpo. Os nossos olhos, os nossos ouvidos. Ou seja, o ser humano é completo naquilo que Deus fez. Assim, diante desta pequena pincelada, logicamente nós poderíamos falar muita coisa, Deus concedeu o homem. Deus formou você. Deus criou você. Deus lhe deu aptidões para que você vivesse melhor. Para que você ouvisse, para que você enxergasse, para que você sentisse, para que você pudesse trabalhar, pudesse ser útil nas mãos de Deus. Aí eu faço uma pergunta: como você se sente ouvindo tudo isso? E outra pergunta: o que você faz com todas essas informações que você sabe que você é assim, que você tem todas essas aptidões? Como que você pensa sobre isso? Como que você analisa isso? Será que nós podemos ser ingratos a esse Deus que nos formou assim e nos criou assim? Tirando, obviamente, a teoria da evolução, que realmente não se contradiz, mas a teoria do criacionismo, quando Deus nos criou, é perfeito em todos os sentidos. Então o corpo humano é perfeito, porque Deus o criou perfeito. Ele criou a imagem e semelhança do seu Deus. Ele criou a imagem, façamos o homem. Né? Esse façamos dá uma ideia majestática, ou seja, ali estava o Espírito, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então você foi criado, formado, assim, perfeito. E por que desprezar isso então? Como nós vimos hoje em uma notícia, onde jovens se reuniram numa festa, e não é nem para estar lá, né, porque nós não podemos nos reunir em festas, ali, fumando narguile, por exemplo, tomando uma bebida alcoólica. Será que é isso que Deus se agrada? Será que ele está usando as aptidões que Deus deu a ele para que ele se destruísse assim? Eu creio que não. Porque o corpo humano também é uma figura, o qual Paulo usa da igreja de Jesus. Por isso que a mordomia cristã, ela vai além da nossa vida cotidiana. Ela também tem essa questão da igreja de Jesus. Vamos lá abrir lá rapidamente um texto longo. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, do 12 ao 31. É longo, mas vamos ler. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus,
quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um único espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou a mão, não pertence ao corpo, e nem por isso deixa de fazer parte do corpo? E se o ouvido disser, porque eu não sou o olho, não pertenço ao corpo, e nem por isso deixa de fazer parte do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos seus membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros em que nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, e depois os que se realizam milagres, os que têm um dom de cura, os que têm o dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe um caminho mais excelente. Queridos, Deus nos criou, Deus nos formou, e nós vimos anteriormente que nós somos maravilhosamente perfeitos nas mãos do Senhor. E este maravilhosamente perfeito nas mãos do Senhor é quando nós estamos inseridos numa igreja local, onde nós seremos capacitados por Deus, através de um dom específico, para edificar a igreja. Ou seja, esta mordomia, ela só pode ser realizada na igreja de Jesus. É um erro onde as pessoas falam, eu não preciso da igreja, eu não preciso ir na igreja, porque nós somos membros de um corpo. Se os membros de nossa igreja repetissem num trabalho que tem harmonia, né? Harmônico, o que se realiza no corpo humano, o reino de Deus receberia um enorme impulso. Ou seja, se os membros repetissem aquilo que o corpo realiza na igreja, num trabalho harmônico, onde cada um faria a sua parte, o reino cresceria exponencialmente. Queridos, se você é nascido de novo, se você foi selado com o Espírito Santo de Deus, saiba que o seu lugar é na igreja e não fora dela. Porque o corpo é a habitação do Espírito Santo. Foi esse corpo tão cuidadosamente criado e mantido por Deus que o Espírito Santo se designou tomar por habitação. Todo aquele que é salvo, o Espírito Santo habita nele, nesse corpo maravilhoso, para que esse corpo ele pudesse, através das mordomias ou da mordomia cristã, pudesse ser útil na igreja de Jesus, para que o nome de Cristo seja exaltado. Não tem crente inútil. A grande verdade é essa. E Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12.
que todos são importantes. E esse corpo foi criado e mantido por Deus. 1 Coríntios capítulo 6, do 19 ao 20. 1 Coríntios capítulo 6, do 19 ao 20 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, as quais pertencem ao Senhor. É uma honra maior. Não poderia ser dado àqueles que são salvos, àqueles que são crentes, do que um companheiro que é o Espírito de Deus. É um privilégio sem precedentes, de que devemos aproveitar esse privilégio, dando lugar a ele cada vez mais em nossa vida. Ou seja, se temos que cuidar do corpo, porque Deus criou a nós temos esse privilégio do Espírito de Deus habitar em nós temos que aproveitar isso, para que, como nós vimos aqui, que é proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Use o seu corpo para a honra dele. E este honrar é na igreja de Jesus. É ali que somos lapidados, é ali que somos transformados. O crente tem que estar na igreja de Jesus e não em outro lugar. Alicerçado, arraigado ali nas bases que é o próprio Jesus. Mas quais são os nossos deveres como corpo então? Para com o nosso corpo? Já que ele é o templo do Espírito Santo, já que o Espírito Santo caminha conosco, devemos conservá-lo nas melhores condições possíveis. Se cuidamos da casa em que moramos, procurando mantê-la limpa e bem cuidada, quanto mais nós devemos cuidar do nosso corpo, que se tornou a habitação do próprio Deus. O próprio Deus habita em nós. E por que não cuidar desse corpo, então? Eu coloquei duas coisas aqui para a gente poder compreender um pouco isso. Por exemplo, nós devemos manter o nosso corpo limpo. Não é assim? Um corpo limpo. O nosso corpo deve ser limpo. Deve realmente exalar o cheiro de Cristo. A grande verdade é essa. Porque nós devemos manter o nosso corpo em funcionamento. Precisamos uma alimentação sadia, racional, fazer nossa caminhada, não comer, não se alimentar com comidas que prejudiciais à saúde, né? Praticar esportes, como nós falamos. Há muita gente comendo em demasia, há muita gente com colesterol alto, a diabetes. Há muita gente também estressado no corpo porque trabalham em demasia. Foi o que nós lemos em Eclesiastes capítulo 5. O corpo necessita de descanso. Do contrário, sofrerá consequências, abalos. Uma visita ao médico, fazer um check-up, isso é importante. Não devemos esperar que a enfermidade chegue. É melhor prevenir, né, fazer os exames de prevenção. Tem muita gente que esquece que ir no dentista é importante. Né? Muitos males acontecem nas infecções dentárias. Então, queridos, nós temos que cuidar do nosso corpo físico. Temos que buscar uma alimentação saudável, temos que buscar uma orientação médica. Temos que cuidar do nosso corpo, tanto internamente como externamente. Mas isso é importante, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Se Cristo habita em mim, se Deus habita em mim, eu tenho que cuidar como mordomo desse corpo. Imagina, uma pessoa que é crente,
mas, poxa vida, não toma banho, né? Não toma banho, é complicado isso. E quais são os inimigos do corpo? Então, agindo, já finalizando esta noite. Quais são os inimigos do corpo? Já que eu tenho que cuidar dele, já que eu tenho que tratá-lo com esmero, já que eu sei que ele é o templo do Espírito Santo, e este corpo que Deus criou, que Deus formou, foi de uma maneira maravilhosa, o qual todas as minhas atribuições, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, é preciso em tudo que eu vivo. Por exemplo, algum inimigo, 2 inimigos eu vou colocar aqui, eram mais, mas eu condensei por causa do tempo. O fumo. O fumo. Mas antes de falar do fumo, eu quero falar o seguinte, que infelizmente hoje, algumas igrejas, né, aos poucos, sorrateiramente, vêm atribuindo alguns vícios como sendo normais. Eu não creio assim. Mas vamos falar do fumo. Fumar é um vício. Quem fuma é, pois, escravo desse vício. Ou seja, aquele que experimentou a liberdade em Cristo, como viverá escravo de um cigarro? Fumar é queimar dinheiro, por exemplo. Isaías 55:2 diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Olha só. Fumar é prejudicial à saúde. Fumar irrita a garganta, envenena o pulmão e o coração. Prejudica o aparelho digestivo, afeta os nervos. Ou não? Fumar é um vício. O câncer no Brasil ceifa uma vida a cada 10 minutos. Em 200 mortes causadas pelo câncer, 191 das vítimas eram fumantes. Estatísticas estão aí. Se o meu corpo é o templo do Espírito Santo, como que eu vou compartilhar com Deus o cigarro? O fumo? É meio incoerente isso. Se eu faço isso, eu não sou mordomo. Eu não estou tratando o meu corpo com o devido respeito, porque Deus me deu esse corpo. A bebida, por exemplo, assim terminando. Já há muitas igrejas que já, como eu falei, são defensores de que o uso de bebida alcoólica em nossas igrejas não tem tanto problema assim, pastor. De maneira insidiosa, Satanás, queridos, vai penetrando, Satanás vai articulando em nossas igrejas e dissimulando isso como se isso fosse normal. É um erro supor que haja conveniência em tomar bebida alcoólica durante o trabalho, seja corporal, seja mental ou durante o tempo frio. Eu vou tomar aqui uma bebida quente porque está frio. Outra ideia falsa é acreditar que a bebida possa prevenir as infecções. É bobagem. Os estudos, as estatísticas não mostram isso. A gripe ou qualquer outra doença pode ser curada com uma bebida forte, com outra coisa misturada. É um verdadeiro crime dar bebidas alcoólicas às crianças, ensinando-as elas desde a sua tenridade, onde vê o pai, vê a mãe ali se embriagando e como se isso fosse tão natural. Os inimigos do corpo, eu coloquei 2, o fumo e a bebida alcoólica, mas tem vários inimigos do nosso corpo. Mental, onde a pessoa está presa sobre si mesma, ela não consegue se desvencilhar de certas coisas, ela é escrava de um contexto, ela é escrava de um conceito, ou escrava de um preconceito. A grande verdade é essa. Ou escrava de um sistema.
Nós não podemos ser escravos, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A nossa vida, como diz Paulo, está nas mãos dele. Por isso que há muita ansiedade, depressão, tristeza. Conversando com uma pessoa essa semana, ele me disse assim: pastor, eu estou... Ele não me chamou de pastor, mas ele me conhece como pastor. Ele falou assim: então eu estou com uma profunda tristeza no meu coração. Ele está atravessando uns momentos particulares difíceis, relacionais difíceis, separação, enfim, essa questão que eu não preciso aqui comentar. Isso tem tirado a paz dele. Aí eu peguei e li com ele Romanos capítulo 8, onde Deus ali na sua infinita bondade deseja nos dar o Espírito Santo para que nós vivamos melhor. Porque o Espírito Santo nos ensina a viver. Tem muita gente sofrendo porque o seu corpo não é o templo do Espírito Santo. E com isso, fazem coisas que não agradam ao nosso Deus. Igual essas festas que nós vemos, né, e que estão sendo anunciadas, né, noticiadas, perdão, e você vê as pessoas ali fugazmente se divertindo, né? Aí depois vai embora, talvez alcoolizada, talvez drogada. Que alegria é essa para o corpo? Um relacionamento ilícito, né? Enfim, há tantas coisas que a gente vê por aí que não tem coerência com aquilo que Deus formou em nós. Deus nos criou, Deus nos formou, Deus disse a nós: ó, façamos este homem a nossa imagem e semelhança, para que nós possamos nos relacionar com ele, para que eu ensine a ele todas as coisas, para que ele seja mordomo naquilo que eu der a ele nas suas mãos. Mas o pecado, ele destruiu esse relacionamento. Mas Jesus, lá em Gênesis 3,15, fez uma promessa messiânica e que veria o Salvador. E quando a pessoa crê que é um pecador e confessa Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo habita nele. Como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, as coisas velhas já se passaram, e a Escritura se fez novo, e se faz novo mesmo. Como o texto que nós lemos antes de encerrar, lá de Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, abra lá de novo, por favor, 1 Coríntios capítulo 6, do 19 ao 20, e a irmã Valéria vai ler para nós esse texto na versão dela. Ouça e também acompanhe suas Bíblias. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha só. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós? E isto não é porque eu mereço, eu não mereço nada, mas é proveniente de Deus. Através de Jesus. Porque fomos comprados, como diz, com um bom preço, morte de cruz. Por isso glorifique a Deus através da sua vida, do seu corpo, os quais pertencem a Deus. O seu corpo, o seu espírito pertence a Deus. É uma honra nós termos um companheiro chamado o Espírito de Deus. É um privilégio e que nós temos que aproveitar desse privilégio, dando-lhe um lugar especial na nossa vida cada vez mais e tirando de nós aquilo que contamina, aquilo que não agrada a Deus, como nós falamos, o fumo e a bebida,
como nós podemos falar de situações em que você não está atento, em que você cai através do pecado. Concluo essa noite. Cuidar do nosso corpo é um dever bíblico. Isto é mordomia cristã. Porque o meu corpo, o nosso corpo que está em Cristo é o templo, é onde o Deus habita em nós. Aí depois eu quero desafiar você essa semana, se você puder, aliás já está acabando a semana, amanhã é sábado, né? A ler Romanos capítulo 8. E eu desafio a todos os membros da nossa igreja, de vez em quando olhar o Romanos capítulo 8 e ler com calma e fazer as suas anotações para você ver o quão é importante, o que privilégio que temos de ter o próprio Deus conosco. Ou seja, cuidar do nosso corpo é um dever bíblico. Isto é mordomia cristã. O mesmo Deus que fez o nosso corpo, que criou todas as coisas perfeitamente, escolheu fazer dele o seu templo, onde tem prazer de morar, visto que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, cuidar dele, mantê-lo puro e digno, é parte do nosso culto a Deus. Foi o que nós lemos, ou foi o que nós vemos lá, lemos em Eclesiastes capítulo 5, logo no início, na nossa introdução, diz assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco, mas Deus habita em nosso corpo. O Espírito Santo nos ajuda em tudo que precisamos. E cuidar dele, mantê-lo puro, limpo, é algo que faz digno o nosso Deus. Romanos 12:1, um texto conhecidíssimo, na versão revista e atualizada, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por isso, a mordomia cristã, ela tem como alicerce o próprio Deus na nossa vida. Porque se Deus habita em mim, eu preciso cuidar deste corpo. Esse corpo, ele não é para fazer o que eu bem entendo, segundo Paulo e segundo as Escrituras. Eu preciso apresentá-lo de uma forma que realmente agrade ao meu Deus, o qual o meu Deus, eu promulgo e eu digo com todas as letras: eu amo ao meu Senhor Jesus. Isto é um culto racional. O que é um culto racional, pastor? Não é um culto que não tem emoção. Tem emoção sim, mas é um culto que realmente você consegue discernir o que significa mordomia cristã na vida de uma igreja que verdadeiramente ama a Deus. O seu corpo foi dado por Deus. Cuide dele. E se você ainda não teve uma experiência com Jesus, você também faça isso hoje. Eu quero um último texto e vamos orar. João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, me vê esse texto. A partir do versículo 10. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus,
os quais não nasceram por descendência natural, e nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E aquele, versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Muitos não creem nessa palavra. Muitos não creem que Deus que nos formou. Muitos não creem que eu posso fazer das coisas da minha vida o que eu bem entendo. Mas em Eclesiastes capítulo 5 diz que tem um preço caríssimo para aqueles que não amam a Deus. Por isso, eu não conheço a sua vida. Esse tema, mordomia cristã, é um tema muito maravilhoso, e começa quando nós compreendemos que Jesus veio a este mundo para salvar, para dar vida e vida em abundância aos outros, às pessoas. O próprio Deus habita naqueles que creem em seu nome e deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, o próprio Deus habitando em você. Que privilégio que temos nesse mundo duro, nesse mundo onde nós não compreendemos tantas coisas, onde nós mesmos às vezes nos questionamos, mas saiba que o próprio Deus pode habitar no seu coração, ensinando-lhe todas as coisas, como está em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 20, onde mostra ali o fruto do Espírito, o qual é a paz, longanimidade, serenidade, prudência, domínio próprio, amor, alegria. Esse é o templo do Espírito Santo. Esse é o templo o qual nós devemos cuidar. E esse é o templo o qual nós vamos realizar na igreja de Jesus. Como Paulo diz, né? Todos são importantes no corpo, como membros uns dos outros. Vamos orar, queridos? Vamos pedir a Deus a misericórdia. Somos pecadores, somos injustos. Às vezes não damos importância naquilo que é fundamental na nossa vida. Às vezes desprezamos as palavras que nós ouvimos. Às vezes não cremos o suficientemente para dizer não a essas coisas que nós falamos. Por exemplo, o fumo, a bebida e tantas outras coisas. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor, desse seu povo que está reunido nesta noite. Que nós tenhamos a alegria de sermos mordomos do Senhor, de vivermos para a sua glória, de sermos preenchidos com tudo que é teu, para que nós vivamos esse tempo de pandemia tão duro, tão difícil, mas que há vitória em Cristo Jesus. Há vitórias. Há desprendimento do Senhor Deus através da sua graça, da sua misericórdia na vida daqueles que o amam. Mas precisamos honrar isto através do nosso corpo, dos nossos dons, dos nossos talentos. Talvez Deus lhe chamou para você ser um músico na igreja e você não é. Talvez Deus está lhe chamando para você cuidar das crianças no culto infantil e você não faz. Você não deseja. Há tantas coisas que Deus deseja colocar no nosso coração e talvez Ele não coloque tudo porque nós desprezamos a palavra. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória e vemos a sua glória. Estamos observando isso desde o ano passado. Permita que você seja mordomo do Senhor. Permita que você cuide do seu corpo. Que você pare com tantas coisas que você sabe que não agrada a Deus. Viva uma vida santa, uma vida linda, uma vida pura. Não como aqueles jovens que estão se embriagando, estão fumando narguilé e sabe lá Deus o que mais.
estão longe de Deus, estão longe de Deus. Pai, em nome de Jesus, agradecemos. Primeiro pela tua bondade, em nos revelar a tua vontade. Pai, que privilégio, como nós vimos e ouvimos, de estar com o Senhor continuamente na nossa vida. Aquele que é o Paráclitos, que está dizendo, que tem na sua literal tradução, aquele que está ao lado, andando conosco, nos abraçando, nos protegendo, nos guardando, nos levando no colo. Aquele que sabe que somos, qual é a nossa estrutura e aquilo que precisamos. Ó Pai, às vezes viramos as costas, às vezes dizemos não ao Senhor. Eu peço perdão ao Pai pelos nossos pecados. Que o Senhor nos ajude a honrar esse corpo que o Senhor nos deu. A ministrar, a ser ministrado pelo Senhor para a tua glória, para a tua honra. Visita, Senhor, as famílias aqui presentes. O Senhor, ensina o povo a ensinar os seus filhos a cuidar-se o quanto antes. As drogas estão aí. As drogas lícitas estão aí. A prostituição estão aí. Enfim, Pai, revela aos corações a tua vontade. Usa a sua igreja, a primeira igreja batista em Caiabu, para que esta igreja, como nós vimos, como Paulo, por analogia, compara, para que essa igreja seja firme, que os seus membros sejam firmes e que cuidem-se um dos outros. E que nesse tempo de pandemia sejamos cuidadosos e zelosos com a gente, mas também com o outro. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, como nós falamos. Restaura o nosso vigor, anima o nosso coração, ó Pai. Nós somos do Senhor, pertencemos ao Senhor. O Senhor habita em nós e é um privilégio ouvirmos isto e nunca mais esquecer disso na nossa vida cristã. Abençoado seja o Senhor e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Queridos, temos alguns motivos de oração que alguns colocaram aqui. A Cláudia pede pelo vizinho da Clarice. Ok? A Cláudia pede pelo vizinho da Clarice. Deve ser algum motivo de saúde. Lembramos também do irmão Adonias, que completou mais um ano de vida, né? Graças a Deus por isso. Que Deus também continue abençoando o nosso irmão, querido irmão. A Marli, ela pede pelo cunhado Oséias. O estado dele é grave, o estado de saúde. Ele fez uma cirurgia, mas teve que voltar à UTI. Pelo menos a última informação que eu recebi foi essa. Então vamos orar pelo Oséias, né? Oséias é cunhado da irmã Marli, se não falha a minha memória. E também pelo irmão Pedro e família, o qual o irmão Pedro perdeu o seu irmão essa semana, lá na cidade de Campinas. Estava com suspeito de Covid, não sei, mas assim nós devemos orar pela família do irmão Pedro, né, que o Senhor de toda a consolação console esses corações aí lutados pela perda, né, deste ente querido, com certeza. E também lembrar do nosso Brasil, né, queridos? O nosso Brasil tem atravessado duras dificuldades em todas as áreas. E nós precisamos orar pelo país, pelos governantes. Graças a Deus a vacina está dando continuidade, né? Graças a Deus por isso. É pouco, eu sei que é pouco, mas já está acontecendo. Louvado seja Deus por isso. Então vamos orar então pela Cláudia, aliás, pelo vizinho da irmã Clarice, pelo irmão Adonias, por mais um ano que Deus concede a ele, pelo Oséias, cunhado da irmã Marli, pela sua saúde,
também pelo irmão Pedro e família, pelo falecimento do seu irmão ali em Campinas, e também lembrar também do nosso país. Eu quero também dar um destaque, agradecer também à irmã Natália, que ela tem, constantemente ela tem colocado a divulgação dos nossos cultos. Então eu quero agradecer pela vida dela, pela disponibilidade que ela tem sempre em me atender. Então eu agradeço a irmã Natália, não sei se ela está online conosco, mas eu reitero aqui a minha gratidão a ela, ok? Vamos orar? Deixa eu orar um pouco. Então oremos então, queridos. Se você tem um outro motivo e você não verbalizou, esse é o momento que você também pode colocar diante de Deus, né? Aquilo que está no nosso íntimo, no nosso coração, né? Para que Deus cuide desse assunto também que você tem. Vamos orar então. Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais este momento, no qual nós ouvimos mais um pouco da sua palavra, podemos aprender mais do Senhor. Ó Pai, obrigada porque somos o templo do Espírito Santo através da morte de Cristo, ó Deus, ali naquele madeiro. Ó Jesus. Onde perdoou os nossos pecados, ó Deus, e nos livrou da morte eterna. Por isso nós te somos gratos por este imenso amor. Diante do Senhor eu coloco agora, Pai, a vida da Cláudia. Ó Pai, muito obrigada porque ela tem sido perseverante em assistir os cultos. Ó Deus, nós te agradecemos pela vida dela, pela vida da Clarice também, ó Senhor, fica com elas e nós estamos ouvindo o pedido dela, ó Pai, sobre o vizinho da irmã Clarice. Sim. Nós não sabemos qual é a dificuldade que ele está enfrentando, ó Pai, mas o Senhor o conhece e sabe todas as coisas. Por isso nós te pedimos que o Senhor o visite neste momento, ó Pai, dando a ele, Pai, o seu conforto, ó Pai, neste momento no qual ele necessita. Também colocamos a vida do irmão Adonias diante do Senhor, que no dia 16 completou mais um ano de vida. Muito obrigada pela vida dele, porque ele é um servo fiel ao Senhor, ó Pai. Ele tem trabalhado no seu reino, ó Deus, com seus dons e talentos. Ó Deus. E nós te agradecemos pela vida dele, porque o Senhor tem cuidado, porque o Senhor tem dado a ele saúde neste momento, ó Pai, no qual nós estamos enfrentando de pandemia. O Senhor tem protegido o teu servo, Amém. Juntamente com ele, Pai, também a sua família e os seus familiares. Sim. Continua com eles, ó Pai, dando a eles a alegria de te servir. Ó Pai, a irmã Marli também, nós te agradecemos pela vida dela, porque também tem estado juntamente conosco, te honrando, te glorificando, ó Pai, através da sua vida, ó Deus. Sim, Jesus. E ela pede pelo seu cunhado Oséias, e passou por essa cirurgia, Deus, e que seu estado de saúde é grave. Por isso, ó Pai, ele carece das nossas orações, carece da sua misericórdia, do seu amor na vida dele, ó Pai. Amém. Por isso eu conclamo, ó Deus, aos nossos irmãos que coloquem também a vida do Oséias diante do Senhor nas suas orações, ó Pai. Sim, sim. Ó Pai, visita ele no seu leito, onde ele está neste momento, ó Senhor. Também cuida da sua família, dos seus familiares, que com certeza estão com seus corações aflitos, ó Pai. Ó Deus. Dê a eles também o seu conforto, o seu consolo, ó Deus. Sim. Também pelo irmão Pedro, obrigado por esta vida, pelo irmão Pedro, irmã Geni. Sim, Jesus. Ó Deus, também são seus filhos, seus servos, têm trabalhado também para o seu reino. Ó Pai, nós te somos gratos por essas vidas. E foi acometido, ó Pai, desta perda do irmão. Com certeza o irmão Pedro está entristecido, ó Deus, por isso nós colocamos a vida dele, a vida da sua mãe, ó Pai, dos seus outros irmãos, da sua família, os seus familiares, diante do Senhor, para que o Senhor visite a todos eles também neste momento, Senhor, dando a eles conforto, dando a eles o consolo, o Senhor que é um Deus de toda consolação, Oh, Deus. que eles sintam, Senhor, abraçados por Ti, que neste momento de tristeza, ó Pai,
eles sintam que o Senhor está juntamente com eles, dando a eles aquilo que eles necessitam, ó Pai. Também peço pela vida do pastor, irmão Belvino, ó Pai, que completa mais um ano de vida neste momento. Ó Pai, nós te agradecemos pela vida dele, te agradecemos por tudo que ele tem feito pela nossa igreja, pela primeira igreja batista em Caiabu. Oh, Deus. Te agradecemos porque ele é nosso irmão, porque ele tem sido bênção das nossas vidas, ó Pai. Sim, Jesus. Fica com ele, fica também com a sua família, ó Deus. Continua a abençoá-lo e cuidar deles neste momento, ó Pai. Muito obrigada pela vida do pastor, que nos trouxe a mensagem. Fica com ele também. Prepara o seu coração, ó Deus, para o domingo, para a nossa escola bíblica dominical, o nosso culto à noite, ó Deus, que ele fale aquilo que está no seu coração para as nossas vidas, ó Deus. Quero também colocar a vida da irmã Natália diante do Senhor. Muito obrigada pela tua serva, Senhor, que também tem trabalhado no seu reino, tem usado os seus dons e talentos para te honrar e te glorificar. Amém. Muito obrigada pelo desprendimento dela, pela disponibilidade que ela tem, ó Pai, e pela alegria de te servir. Sim, Jesus. Fica com ela, com o Jean, com o Felipe, ó Deus. Abençoa esta família que serve ao Senhor. Sim, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado deles, ó Pai. Muito obrigada por tudo. Eu oro agradecida em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, e assim seja. A próxima quinta-feira, nós continuaremos o nosso tema, mordomia cristã. Hoje nós falamos do corpo, né? O templo do Espírito Santo. Na próxima quinta nós falaremos sobre a mente e do espírito, ou seja, a mordomia da mente e do espírito. Então venham preparados na próxima quinta para assim estudarmos. Também na próximo domingo, às 9h30, nós teremos a nossa escola bíblica dominical e estamos tratando os livros dos profetas menores. E esse domingo é o livro de Joel. São 3 capítulos apenas. Se você puder, caso queira, leia o livro de Joel, os 3 capítulos, e venham preparadíssimos para a nossa aula no próximo domingo, às 9h30 da manhã. E às 19 horas, o nosso culto de adoração ao nosso Deus, ok? Deus o abençoe, Deus o guarde, Deus o proteja, Deus lhe dê a paz, Deus levante o seu rosto sobre ti e dê a sua paz, que haja serenidade, que haja compreensão, que haja desprendimento da parte do seu coração para com Deus e para com o próximo. Ouçamos um pós-lúdio, o qual é do cantor cristão, o número 1, e que fala exatamente do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito. O título é Antífona, um hino maravilhoso, um hino que fala o coração da igreja. Ouçamos e assim encerramos o nosso culto, amém? Cantemos, se você puder cantar, é o hino de número 1 do cantor cristão. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. Cante com alegria. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz.
poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. E agora o amor de Deus o Pai, a graça inefável de Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito do Senhor paire sobre a sua igreja aqui representada e sobre toda a sua igreja espalhada na face da terra. E nós oramos e clamamos ao Senhor Deus que cure e sare esta terra, ó Deus, do Covid-19. Que haja abundância do teu favor, ó Deus, que diminui os casos, ó Pai, que proteja os enfermeiros, os médicos, ó Pai, os agentes de saúde. Ó Senhor, que a tua mão poderosa possa livrar-nos desse mal o quanto antes. E clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Até domingo. Deus abençoe e uma boa noite a todos.